sou a professora Aline Camacho. Hoje eu estou com um blusão jeans, sou branca, cabelo abaixo do ombro e atrás de mim tem um quadro branco com o título da nossa aula de hoje, Sequência de uma Narrativa. Na aula de hoje, vocês irão aprender a produzir textos observando os elementos de uma narrativa, como o início, meio e fim, e também os tempos passado, presente e futuro. Para escrevermos um texto bem bacana, precisamos organizar as nossas ideias. De início, precisamos descrever o tempo, o local onde se passa a história e apresentar o personagem. E para isso, utilizamos algumas palavras-chave, como você verá na imagem a seguir. Veja algumas expressões para usarmos no início de uma narrativa. Era uma vez, certo dia, um dia, certa noite, dia desses, numa manhã, numa festa, num dia ensolarado e um belo dia. Observe a história que eu iniciei. Eu escolhi a expressão certo dia. Início da história. Certo dia, 3 amigos que estavam muito felizes com o retorno às aulas presenciais combinaram a ir à escola juntos, mantendo o distanciamento e o uso de máscaras. Observe que eu uso o termo certo dia para iniciar a história, depois o local e quem são os personagens. Depois, é preciso dar continuidade à história, inserindo a problemática e o momento de maior tensão. E, nesses casos, eu também utilizo palavras-chave para facilitar a minha escrita. Observe. Agora vamos ver expressões para usarmos no meio de uma narrativa. Então, quando, de repente, em seguida, a partir daí, nesse momento, depois de. Agora vamos observar a parte do meio da história que eu criei. Observem que eu escolhi o termo quando. Quando chegaram à escola, tiveram que fazer a forma pisando em linhas vermelhas, pois não poderiam ficar muito próximos uns dos outros, e antes disso, mediram a temperatura e limparam as mãos com álcool gel. Os meninos estavam muito ansiosos para chegar à sala de aula e sentar junto de seus colegas. Estavam planejando como iriam se agrupar, até que chegaram à sala e foi uma decepção, pois a professora mostrou que sentariam afastados e cada um deveria procurar a carteira onde não tinha um X marcado com fita vermelha para se acomodar. Percebam que o clímax da história foi inserido, além da marcação do tempo para iniciar a parte central do texto, quando chegaram. Para finalizarmos a história, precisamos utilizar recursos que nos levem a perceber que já estamos concluindo a narrativa. E para isso, precisamos dar solução ao problema que foi criado e também utilizar palavras que nos ajudam com a finalização. Expressões para usarmos no fim de uma narrativa. E foi assim, e assim, finalmente, portanto, por isso, por fim e viveram. Agora vamos ler a última parte da história. Por fim, os meninos entenderam que aquelas medidas eram necessárias e de proteção e continuaram felizes por poderem estar juntos, mesmo que distantes. E amanhã será um novo dia para aproveitarem. Percebam o uso da expressão por fim para iniciar o parágrafo que finaliza a história. Para vocês entenderem melhor, vamos ler o texto na íntegra. Volta às aulas. Percebam que eu inseri um título a esse texto. Certo dia, 3 amigos que estavam muito felizes com o retorno às aulas presenciais combinaram a ir à escola juntos, mantendo o distanciamento e o uso de máscaras. Quando chegaram à escola, tiveram que fazer a forma pisando em linhas vermelhas, pois não poderiam ficar muito próximos uns dos outros e, antes disso, mediram a temperatura e limparam as mãos com álcool gel. Os meninos estavam muito ansiosos para chegar à sala de aula e sentar junto de seus colegas. Estavam planejando como iriam se agrupar, até que chegaram à sala e foi uma decepção, pois a professora mostrou que sentariam afastados e cada um deveria procurar a carteira onde não tinha um X marcado com fita vermelha para se acomodar. Por fim, os meninos entenderam que aquelas medidas eram necessárias e serviam de proteção. Sendo assim, continuaram felizes por poderem estar juntos mesmo que distantes. E amanhã será um novo dia para aproveitarem. Percebam em colorido as expressões certo dia, quando e por fim. Essas expressões são marcadores temporais na história. Esse texto é uma narrativa e, nesse caso, estou contando para vocês como foi a volta às aulas presenciais de 3 amigos, ou seja, algo que já aconteceu. E essa narrativa me dá sinais de que os fatos ocorreram em pelo menos 2 dias
E isso é possível verificar nas partes sublinhadas no texto. Agora vamos analisar uma fábula do Esopo que eu separei para vocês. A tartaruga e a lebre. Era uma vez uma lebre que vivia se gabando de que era o animal mais veloz do mundo. Por isso, ela gostava de apostar corridas com os outros animais. Certa vez, quando a lebre zombava da lentidão dos outros animais, a tartaruga resolveu desafiá-la para uma corrida. A raposa foi a escolhida para ser a juíza por ser muito sábia. Todos os animais queriam ver como a tartaruga se sairia, pois eles sabiam que a lebre era realmente muito rápida. Então, a tartaruga e a lebre se posicionaram e a raposa deu a largada para as duas partirem. A lebre saiu em disparada e a tartaruga começou a rastejar lentamente. A lebre, ao perceber que ganharia facilmente, resolveu tirar um cochilo. Ela encostou em uma árvore, adormeceu e até sonhou. Enquanto a lebre dormia no meio do caminho, a tartaruga não parou em nenhum momento. Andou e andou até que chegou onde a lebre tinha parado para descansar. Quando a tartaruga estava perto da linha de chegada, a lebre acordou. Ela correu, mas não adiantou. Quem passou primeiro pela linha de chegada foi a tartaruga, depois de muito andar e de se manter firme na competição. Todos os animais da floresta foram parabenizar a tartaruga por ter vencido a corrida. E a lebre aprendeu a nunca mais se gabar de nada. Moral da história: devagar se vai ao longe. Agora eu vou mostrar para vocês as marcações que eu fiz no texto. No caso da fábula, também marquei em colorido as palavras que indicam o início, o meio e o fim da história. As palavras sublinhadas indicam que os fatos já aconteceram. Então, o que vocês me dizem? Essa história aconteceu no passado, no presente ou no futuro? Ouvi a resposta daqui, hein? No passado. Parabéns para vocês que acertaram. Então, vocês perceberam que a fábula estava no tempo passado. Agora eu vou pegar uma frase da fábula e vou transformar no tempo presente e no tempo futuro para vocês perceberem como o texto é e também a noção de tempo. A frase da história era: ela correu, mas não adiantou. Ela estava no passado. No presente ficaria: ela corre, mas não adianta. E no futuro, algo que ainda vai acontecer: ela correrá, mas não adiantará. Então, na aula de hoje, aprendemos que precisamos usar palavras que nos indiquem o início, o meio e o fim de uma história. E também como descobrimos quando aquela narrativa aconteceu. Escreva uma história utilizando as palavras-chave para cada parte de sua narrativa. Para sua história ficar mais interessante, faça uma brincadeira com as pessoas que moram com você e escolha as expressões que iniciarão cada parágrafo. Divirta-se! Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!